Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Hoje voltamos a centrar atenções no Sporting Clube de Tomar, neste caso com a entrevista que se impunha a Ivo Santos, presidente do Centenário Emblema Nabantino, que nos irá ajudar a fazer um balanço sobre aquilo que tem sido feito no clube durante este último ano, essencialmente com o hóquei em patins à cabeça. Claro está, numa conversa que pode ser acompanhada pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, com transmissão por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel, aqui para clientes desta operadora, bastante carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 92 9800. Iremos seguir na sua companhia até bem perto das 22 horas. Feita esta apresentação, começo então por saudar o nosso convidado, Presidente Ivo Santos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Começando então por falar daquilo que ficou para trás, nomeadamente nesta época, e começando pelo hóquei em patins, que acaba por ser aquela modalidade que mais visibilidade dá ao Sporting Clube de Tomar, e esta época foi um bom exemplo disso mesmo. 8º lugar no campeonato, meias finais da Taça de Portugal, quartos de final da Taça Seres, ainda houve essa disputa da Supertaça António Livramento. Seria possível pedir mais, seria possível pedir mais, uma vez que já estamos a falar do passado, para o Presidente do Sporting Tomar, ou estes números já o deixam plenamente satisfeito? Bem, o plenamente é talvez um advérbio que eu não utilizaria. Penso que não poderá ser a panagem ou a linha de pensamento deste clube estar satisfeito com aquilo que se vai conquistando. Este projeto, quando se iniciou, já lá vão 3 anos, tinha objetivos muito precisos e muito concretos, que têm vindo ano após ano a serem alcançados, mas penso que a partir do momento em que, em termos da época desportiva, a partir do momento em que o Sporting Clube de Tomar conseguiu chegar ao 6º lugar, penso que poderia ter sido feito um pouco mais para conseguirmos permanecer nessa posição, que aí sim seria uma época verdadeiramente de sonho. Foi para isso que todos trabalhámos, e por vários motivos não se conseguiu. Quando ganhamos todos; quando perdemos, logicamente terá sido da mesma forma. Penso que na parte final da época repetiu-se um pouco daquilo que aconteceu na época transata, em que houve uma quebra, e uma quebra talvez da forma que menos esperava, ou no timing menos esperado. É verdade que no último jogo, uma bola no poste no último segundo do campeonato separou o Sporting Clube de Tomar do 7º lugar, por manifestamente dose de azar. Foi uma daquelas questões que são impossíveis de equacionar previamente. Respondendo à sua pergunta, sou da opinião que foi uma época positiva, e por aqui fico. Penso que poderíamos ter feito mais. Mas só no campeonato ou na Taça de Portugal e na Taça Seres? Na Taça de Portugal foi feito um esforço muito grande de trabalho de bastidores, no sentido de puxar para Tomar a organização da Final Four, talvez com uma necessidade logística e uma obrigatoriedade a esse nível que talvez o Sporting Clube de Tomar por si ainda não disponha neste momento em termos de capacidade de resposta. E esse trabalho foi feito em conjugação quer com a Associação de Patinagem do Ribatejo, quer com o município de Tomar, mais uma vez nosso parceiro neste projeto, mas veio para cá com uma intenção, que era a intenção de disputar a competição, talvez mais uma vez chegando à final. Era o objetivo mínimo? Era, claramente, o objetivo mínimo seria a final. Penso que estaria tudo planeado nesse sentido, mas pronto, são daqueles jogos que correram menos bem, que nos penaltis tudo pode acontecer. Acabámos por ser eliminados numa pool, num enquadramento que, quanto a nós, deveria ter sido
mais positivo para o clube Sporting Clube Tomar, para o clube organizador, ou se quiserem co-organizador. Também aí de algum modo falhámos, e devemos de facto assumir que assim foi. Não há espaço para dizermos que tudo foi fantástico. Falhámos por vários motivos, e agora logicamente importa é aprender com aquilo que correu menos bem. Penso que também estávamos no limite de uma época muito desgastante, uma época com algumas condicionantes que foram de algum modo colmatadas. Esta última, há um mês e meio do fim da competição, com o castigo imposto ao Chanoca, que era um jogador fundamental na jogadora da equipa e que este ano esteve longe de ser o jogador decisivo que todos nós pensávamos que poderia e deveria ter sido, não por culpa própria, mas por contingências próprias do desporto, uma lesão, problemas depois até pessoais, com a tragédia em outubro em Oliveira do Hospital, quando ele estava em Oliveira do Hospital nesse fim de semana, e com uma tragédia que o envolveu e que não ajudou em nada aquilo que era a recuperação que estava a ser feita. Posteriormente voltou-se a lesionar, ou seja, não teve uma época em pleno, e num plantel de 10 jogadores, com um acumular de jogos de 3 competições, e com cansaço de deslocações muito longas, e tendo em conta que a maioria deles trabalha ou estuda, é um campeonato muito desgastante. Por isso, de alguma forma, pensámos que, mais uma vez, foi positivo, mas pensamos que, de algum modo, poderia ter sido feito algo mais. Se o Sporting Tomar tivesse ficado, por exemplo, e falando do campeonato, em 6º lugar, seria feita justiça a uma maior suposta qualidade do grupo do Sporting Tomar comparativamente com a Juventude de Viana e o Hóquei de Barcelos? No seu entender, o plantel nabantino tinha mais qualidade do que a Juventude de Viana e o Barcelos? Tendo em conta aquilo que é o passado recente da competição, penso que ainda não podemos afirmar disso de um modo convicto. Penso que o Barcelos e o Viana ainda estão um passo à nossa frente, mas isso não implica que não haja ambição para fazer melhor. Mas sem dúvida nenhuma, quer pelo passado, quer pelo orçamento, quer pelo enquadramento, quer pela experiência dos atletas, são clubes que ainda estão um passo à frente, e teria de ser sempre o melhor Sporting Clube de Tomar para conseguir vitórias perante esses adversários. Pontualmente ganhámos para o campeonato em casa com o Viana, perdemos fora, um jogo menos conseguido. Com o Barcelos empatámos, um jogo de semana, muito tarde, de inverno, em Barcelos. Depois aqui para a taça ganhámos quando o Barcelos tudo fez para que fosse um jogo de vitória, a começar pelo enquadramento da claque de apoio que trouxe, do suporte que há à volta daquela máquina do Barcelos, que é uma Massad, e que trabalha única e exclusivamente para esse objetivo, e era a intenção do Barcelos organizar em Barcelos a Final Four da Taça de Portugal. Por isso tudo fez para que isso fosse possível, e ganhámos um jogo dificílimo, e depois para o campeonato perdemos continuamente de uma forma clara. Não houve espaço para contestarmos ou para, temos outro tipo de leituras, mas como lhe digo, são plantéis e são equipas e estruturas que, pelo seu passado, pela sua experiência, ainda estão um pouco acima do Sporting Clube de Tomar. Agora, é possível lá chegar. Nós estamos convencidos que era possível e que teria sido possível esta época isso acontecer. Não sucedeu por um ponto, por 2 pontos de diferença. Não foi pelos jogos no confronto direto, na minha opinião, mas foi aqui e ali onde fomos menos fortes, onde de alguma forma deixámos que o jogo fluísse de uma maneira que não era aquela que todos queriam, e que acabámos por ou perder ou empatar. Eu lembro de um jogo que eu dei para mim próprio como perdido, que foi o jogo em Grândola, onde toda a segunda parte jogámos com 2 homens de campo ou 3 homens de campo, um jogo com uma arbitragem no mínimo um bocadinho estranha, e que acabámos por empatar. Quanto a mim, já pensava que iríamos ser derrotados. Empatámos um resultado atípico, e que de alguma forma foram 2 pontos perdidos,
e que mais tarde vieram a revelar-se importantes, por isso, mas também ganhámos em noutros recintos onde à partida não éramos favoritos, como no caso da Oliveira das Meias, onde ganhámos, fizemos uma ótima exibição, e outros campos por aí fora. Acho que prestigiámos mais uma vez o clube, a cidade, o trabalho que é aqui desenvolvido, por isso, nesse aspecto, acho que todos nós estamos satisfeitos e todos nós sentimos que também os nossos apoiantes, as pessoas que gostam de nós, também respeitam e concordam com essa satisfação. É esse o feedback que nos chega no dia-a-dia. Desde a sua chegada à presidência do Sporting Clube Tomar, tem pautado as suas intervenções públicas por posições que mostram ambição, sempre querer mais e melhor. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: os jogadores do Sporting Tomar, nomeadamente nesta temporada, com muitas competições às quais certamente não havia esse hábito de participar, nomeadamente as competições europeias, até a Supertaça e até esta chegada longe à Taça de Portugal, se bem que na última temporada a final tenha sido atingida, mas aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: a ambição que tem como presidente, nota que os jogadores, a maior parte dos jogadores, alguns deles estão habituados, e agora transformam a ambição em exigência, estão habituados a lidar com essa exigência, até pela atmosfera que se tem criado à volta do clube, nomeadamente com a criação da CLAC. Claro. Tudo isto fez com que os jogadores sentissem essa exigência, respondessem na mesma moeda à exibição do presidente, ou não foi por aí? Sentiu neles a mesma vontade de ganhar? Eu penso que, em alguns casos, temos que, ou neste caso teremos, porque está aí uma nova época, temos que dar um pouco tempo ao tempo. Eu tenho ouvido algumas, na minha opinião, algumas incorreções e algumas deturpações daquilo que é a realidade. Nós temos que ter presentes que no caso dos jogadores que vieram para Tomar, são jogadores, e os jogadores que virão para Tomar, todos eles obedecem a um perfil de terem sido campeões nas classes jovens, terem sido internacionais por Portugal, terem feito o seu percurso formativo também na seleção, terminando quase sempre nos escalões de sub-23, onde se sagraram campeões da Europa e do mundo, mas são jogadores ainda em formação, são jogadores. Por exemplo, nós não podemos esquecer que o João Sardo, quando veio para Tomar, tinha 21 anos. Era o mais jovem da equipa. Pode não parecer. Primeiro ano que está em Tomar, longe da família. Pronto, aqui e é preciso dar tempo ao tempo para que os jogadores se ambientem uma nova realidade, vivam numa cidade como Tomar completamente diferente. E a mesma coisa acontecer com os outros. Eu até penso que o processo de adaptação foi mais célere, não só por aquilo que foi o enquadramento dos mesmos, como também pela ambição que sentem, porque são atletas que estão habituados a ganhar e são atletas que, apesar de serem jovens, enfim, o Sardo tinha feito uma época com a estrutura sénior do Benfica, tanto com aquilo que são os grandes nomes da modalidade, Nicolias, Adroeres e Companhia Limitada. O Diogo Alves é um jovem que também teve feito o seu percurso no Sporting e no Benfica, jogava no Paço de Arcos, mas queria sair para um clube com outra ambição. No caso do Xanoca, a mesma coisa, estava emprestado pelo Benfica ao Truquel, tinha feito já parte todo um percurso formativo no Benfica na seleção, e vieram para aqui com a ideia de conseguir mais do que conseguiram no Truquel, no Paço de Arcos, no Benfica, onde jogavam um pouco. Portanto, no fundo, tem a ideia sempre, e aquilo que eu pergunto quando enceto e começo as negociações é o que é que eles querem fazer. Se eles estão satisfeitos onde estão, se acham que ficaram por aí e estão satisfeitos, se querem chegar mais longe. Começo sempre por aí a abordagem. E começamos, acho que não sou eu que habitualmente faz esta abordagem junto dos jogadores. Mas isto para lhe responder que todos os atletas que vieram para Tomar com o objetivo de colocarem o Sporting Tomar numa outra, não digo plataforma, mas num lugar que o ano passado tinhas terminado a época no 9º lugar, certo? Depois na Secretaria caímos para 10º lugar. E por pouco quase que arriscávamos uma descida de divisão, se não temos ganho também aqui em Barcelos na época de Transato, ou Barcelos na época de Transato em Tomar.
por uma questão de secretaria. Este ano a ideia era não passar por esses sustos, entrar naquilo que, quanto a nós, é o normal, que é ficar nos 8 primeiros, e crescer enquanto estruturem, e depois também a experiência da SERS, que para todos eles foi a primeira experiência a esse nível. Portanto, tudo isso obrigou-os a algum grau de exigência, e que é um grau de exigência que tem que ser trabalhado e cada vez mais trabalhado, passa a redundância. Não é fácil porque isso obriga a uma estrutura mais forte por parte do clube, por parte da secção uma maior exigência, e por parte dos atletas o assumir ainda mais de uma condição que é o Sporting Clube de Tomar quer estar mais alto, estar nos lugares mais acima da tabela, até por uma questão que ainda está em cima da mesa, mas que na próxima época poderá acontecer. Eu antes de ir para aqui respondi a um e-mail que foi colocado pela Federação, junto de todos os clubes da primeira divisão, no sentido de, enfim, darem a sua opinião sobre aquilo que é a programação da próxima época. Se fala muito já aí na comunicação social, de 2 fases, uma fase regular e depois os 8 primeiros disputarem aquilo que é o título e as competições europeias, e os 6 últimos a descida, divisão, por assim dizer, ou não descida, a permanência. No caso do Sporting Clube de Tomar, eu não tenho dúvidas nenhumas que gostávamos mais que o campeonato se mantivesse nos moldes atuais, porque senão será um maior número de jogos, uma sobrecarga enorme, também com as consequências em termos financeiros que isso acarreta, mais taxas de organização de jogos, mais deslocações, mais almoços, jantares, mais material, e depois de assumar a isso uma SERS para uma equipa que não é profissional, se quiserem é semi-profissional, é muito difícil, não é fácil, portanto, mas esse objetivo é um objetivo que faz parte, e a ambição é uma ambição que faz parte deste grupo de trabalho, quer daqueles que cá estão, quer daqueles que vêm para cá, quer daqueles que no fundo amam o seu clube e que apoiam o clube no dia-a-dia e que fazem parte daquilo que é, por assim dizer, os aficionados do Sporting Clube de Tomar. Portanto, a ambição terá que existir, porque senão acomodamos uma realidade de primeira divisão, uma realidade que, já estamos satisfeitos, e eu acho que isso é extremamente negativo. Falando na SERS, competitivamente, acredito que não restam dúvidas que o Sporting Tomar fez um grande percurso, perdendo somente para o vencedor desta competição, precisamente o Lleida. Financeiramente, a balança, por assim dizer, conseguiu equilibrar com aquilo que de bom foi feito ao nível competitivo, ou participar nesta Taça SERS para uma equipa semi-profissional é sempre uma dor de cabeça e irá continuar a causar dores de cabeça? Como experiência foi importantíssima para o clube. Nós sabíamos à partida que não iríamos ter retorno financeiro deste mesmo investimento. Nada tem a ver com o futebol, as competições europeias. Mas deve ser visto nesse prisma, quer dizer, deve ser visto na perspectiva de investimento. Projeção do clube internacional, aquilo que é a imagem do clube, aquilo que é a imagem no caso dos nossos sponsors, que só é possível a presença na Taça SERS com esse apoio, e penso que foi muito importante para o clube, até no panorama nacional, no facto da boa época que realizámos, veio prestigiar Tomar, veio prestigiar o clube. As pessoas hoje em dia olham para o Sporting Clube de Tomar, não digo que não respeitassem no passado, mas hoje em dia tem uma postura completamente diferente. Eu sinto isso, quer pela positiva, quer pela negativa, quando vou fora, enquanto presidente do clube. Há quem nos já olhe de uma forma, enfim, um bocadinho a resvalar para uma certa... inveja? Não queria usar a palavra, mas talvez seja adequada, e obrigado pela sua ajuda. Há outros que de facto optam pelo caminho do respeito e pelo caminho da consideração. Portanto, isso é um facto, é algo com que nós também temos que conviver. Deixámos ser apenas uma equipa simpática aqui do centro do país, que de vez em quando estava na primeira divisão e que éramos uns indivíduos muito simpáticos, e quando perdíamos ficávamos satisfeitos. Hoje em dia, quando perdemos, ficamos muito insatisfeitos. Raramente, felizmente, ganhamos mais vezes do que perdemos,
Mas foi importante a Sérgio. Eu nunca pensei, nenhum de nós pensou à partida que queria ter retorno financeiro. Fomos muito longe e ao irmos longe, ao passarmos o Valdanho, que este ano reforçou-se com jogadores da qualidade de um Trabal, do André Centeno, de outros jogadores, porque no fundo está apostado em fazer novamente uma grande época, na próxima época desportiva. Mas o Valdanho é uma super equipa italiana. O Lérida foi importante conviver com a realidade do Lleida, com uma grande cidade que está por trás do Hóquei Patins, tem no Hóquei Patins a segunda cidade da Catalunha, que apoia o Hóquei Patins de uma maneira que eu não estava à espera. Aprendemos a questões de nível da sponsorização, em termos de imagem, que eles passam, trabalham muito bem. Portanto, acho que é sempre positivo. A sua equipa de dirigentes cresceu? Sim. Cresceu, acho que a todos os níveis. Acho que também está mais profissional, no entendimento da palavra de quereres fazer as coisas ainda melhor. E acho que isso é muito importante. Por isso, todos que tivemos a ganhar, não sabemos ainda se a próxima época será possível disputar a competição. Não vai ser fácil em termos orçamentais, porque esta realidade das duas fases do campeonato nacional, estamos a falar em termos globais, orça na casa dos 10, 12 mil euros a mais, em termos de orçamento, em taxa de jogos, deslocações, tudo mais. Andamos sempre próximo dos 12 mil euros. Não é fácil estar na primeira divisão e neste momento não lhe posso garantir que estaremos na Sérgio na próxima época. Poderemos declinar o convite. Há também movimentações no sentido de as ligas de clubes, que neste caso a Associação de Clubes de Portugal e de Espanha, reorganizar aquilo que são as competições europeias, indo ao encontro daquilo que foi uma vontade manifestada pelo Barcelona no momento em que foi campeão da Europa aqui em Portugal, no Porto, em que lançou a ideia de organizar uma Superliga Europeia, tal como tinha feito em conjunto com equipas turcas no caso do basquetebol e mais recentemente no caso do handball, no fundo de fazer uma Superliga Europeia que seja ela a fonte de financiamento para os clubes e não ao contrário. Acabando a Taça Sérgio, que é uma competição muito pesada e com uns timings muito atípicos, e que poderemos de repente estar obrigados a gastar no espaço de um mês mais de 20 mil euros em despesas associadas àquilo que é a competição. E penso que o caminho é esse. O caminho será sempre ambicionar um bocadinho mais e daqui a 2 anos, 3 anos, estarmos talvez como convidados numa Superliga Europeia e estar com a perspectiva de que é possível chegar lá. Não vai ser fácil, mas esse é o caminho. Disputar uma competição como a Taça Sérgio no atual enquadramento financeiro, neste momento, e sendo rigoroso, nós não temos ainda certa a nossa presença. Caso obtenhamos os apoios necessários, sim. Imaginando desportivamente que o Sporting Tomar volta a ultrapassar, por exemplo, 2 adversários, vai Sim. chegar aos quartos de final, isso implicaria um investimento de quanto? É isso que está em causa? Uma competição como a Sérgio, que se você quiser chegar à final para a disputar e para ser campeão na Taça Sérgio, terá sempre um valor a rondar aos 50 mil euros. 50 mil euros. É isso que o Barcelos habitualmente despende, que o Sporting Portugal despendeu no ano em que ganhou. Enfim, habitualmente é isso que acontece. Uma Liga Europeia andará cá na casa dos 80, 100 mil euros, dependendo se uma pessoa viaja em executiva ou em comercial, claro, normal, não é? Então agora pergunto eu, o Sporting Tomar, como é óbvio, não se representa apenas a si próprio, representa a região, representa o país, ao fim e ao cabo, e é representante da Federação Portuguesa de Patinagem, é quem paga verbas, nomeadamente taxas de jogos, transferências. Aqui neste papel, nesta representação que o Sporting Tomar está a fazer, qual é que é o papel da Federação Portuguesa de Patinagem? A Federação organiza, necessariamente de acordo com a lei, organiza a competição. Não é uma competição organizada pela Liga de Clubes, neste caso pela Associação de Clubes, e compete à Federação cobrar as despesas, quer de organização de jogos, quer de transferências, quer de inscrição de jogadores, que são verbas muito significativas. Então deveria apoiar, por exemplo, numa Taça Sérgio? Não penso que se... Porque, repara, a Sérgio é organizada por uma outra entidade, que é a Sérgio RH,
que, no fundo, organiza tudo aquilo que são jogos em termos europeus. Isso não sucede. Também creio que a Federação de Patinagem de Portugal tem feito um bom trabalho em termos de promoção da modalidade. Hoje em dia há um retorno que é pago pela Federação em termos de televisão. Portanto, nós temos jogos televisionados. Nós, na época passada, tivemos 8 jogos televisionados, sendo que 3 foram a partir aqui de Tomar, 4 aqui de Tomar e 4 fora. E isso é importante. E esse ainda não é financeiramente rentável, e a Federação paga um valor, neste caso à TVI, para promover o hóquei em patins. Portanto, aí a honra seja feita, que isso realiza-se e tem vindo a melhorar. Aliás, os nossos números por entidades autónomas e que apontam para os nossos jogos têm sempre na casa dos 90 e 92 mil de share, portanto, de audiência. Nós recebemos, não é a TV que nos envia, mas envia-nos uma entidade reguladora que nos dá esses números de pico de audiências, então aquilo que é a share sabe melhor do que ninguém do que é que eu estou a falar, e são valores muito significativos. A seguir ao futebol, é de facto a modalidade que mais é vista em Portugal, ultrapassando mesmo o futsal. Nós tivemos no jogo com o Benfica, aqui em Tomar, tivemos 125 mil de pico, o que é muito para aquilo que é a realidade do nosso país, e que muitas vezes também passa ao lado aquilo que é em termos de divulgação de imagem. Estes valores são valores que chegam-nos mesmo com as assinaturas das entidades, tudo para nós enviarmos para os sponsors, para eles terem uma ideia daquilo que é o retorno em termos de imagem. Mas para lhe responder à questão, sem dúvida que a Federação tem feito um trabalho, quanto a mim, importante. Nós temos uma ótima relação com a Federação, vista até muito recentemente aqui na Final Four da Taça de Portugal, e sentimos que também somos um parceiro hoje em dia da Federação. O ano passado confiou ao Sporting Clube de Tomar a organização de 2 eventos de patinagem artística, os campeonatos, a taça, durante uma semana, 10 dias aqui em Tomar, trouxe milhares e milhares de atletas. Mais tarde, uma competição em termos europeus também de patinagem artística. Este ano tínhamos o óbice do pavilhão, que em termos televisivos não era muito apelativo. Trabalhámos nesse sentido de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Não vale a pena dizer que temos um pavilhão que não temos, portanto é o pavilhão que é. Mas hoje em dia é um pavilhão que a produtora de televisão gosta. Portanto, basicamente é isto. Eles gostam de transmitir jogos em Tomar pela envolvência, e nomeadamente quando joga o Sporting Clube de Tomar, pelo ambiente que é criado à volta do clube e à volta da equipa sénior. Na próxima época nós já temos contratualizados os jogos aqui em Tomar, tanto com os clubes grandes, sendo que existe também a possibilidade de, em vez de ser 3 jogos, serem 6, se forem, enfim, 2 fases de competição. Isto apenas para lhe dizer que, indiretamente, acabamos sempre por beneficiar do facto da Federação de estar a acreditar em nós, porque somos dos poucos clubes ditos pequenos que temos em casa os jogos transmitidos pela TV 24. Se reparar naquilo que foi a última época, isso sucedeu. Sem dúvida. Todos estes números de que tem falado, voltamos ao mesmo, toda esta vertente competitiva que o Sporting Tomar alcançou nesta temporada, tudo isto tem sido traduzido em mais apoios dos sponsors, de marcas de renome. O Sporting Tomar tem sentido a necessidade de sair das fronteiras do concelho neste capítulo para poder crescer? Nunca foi, talvez, o nosso target cingirmos àquilo que é a realidade local. Aliás, isso está bem patente. Porque pensamos que é um trabalho muito difícil. Posso dizer que é um trabalho que nos rouba imenso tempo, mas que tem que ser por aí o caminho. Nós temos um sponsor sem o qual toda esta realidade não poderia suceder, que é o município de Tomar. Portanto, o município de Tomar aposta naquilo que é o veículo Sporting Clube de Tomar para promover a imagem de Tomar Cidade Templária, e penso que temos dado o retorno que todas as pessoas podem constatar. Há outro parceiro também, ele institucional, que é o Instituto Politécnico de Tomar, que posso dizer que continuará connosco e reforçará o seu apoio na próxima época. E isso, logicamente este-nos de satisfação. Depois temos também a Media Channel, que já está connosco, vai para 2 anos,
e que continua a ser uma presença. A Ibersol também temos, a Ibersol através da Burger King, que é uma realidade que se pretende instalar em Tomar e que eles no fundo fazem um trabalho prévio de antecipação dessa mesma realidade. Tivemos a Peugeot através da LPM, não sabemos ainda muito bem como é que vai continuar essa parceria. Estamos a ir a procurar mais sponsors, não só em Tomar como na região, sponsors que também apostam naquilo que é o contexto nacional e que nós sentimos que somos mais um veículo para difundir uma imagem, uma marca. Por isso é um trabalho que está a ser feito também com o apoio da Media Channel, que também trabalha muito a esse nível, e que estamos convictos que vamos conseguir, mas ainda importa decidir aqui algumas questões, mas não é fácil. Nós também, uma vez, já referi lá há 3 anos, quando começámos, que não íamos bater às mesmas portas que outros vão bater. Para mim é um princípio básico, não vale a pena entrar aqui em competição com outros clubes de Tomar, com outras associações. Todos nós sabemos das dificuldades que todos sentem e seria, no meu caso, pouco ético, apesar de conhecer as pessoas, ir lá, no fundo, bater à porta para também nos apoiarem, porque ao apoiarem-nos a nós, estariam com certeza e de certo a apoiar menos os outros. E isso penso que é negativo, nunca o faremos. Mas algo que fica claro, quem apoia o Sporting Tomar, quem o utiliza como veículo para promover, neste caso, uma marca, que é isso que está em causa, não o faz por uma questão de bondade, faz porque efetivamente comercial. É bom para o negócio. Claro, o retorno comercial é significativo. Nós temos contabilizado os minutos, aquilo que é as presenças de órgãos da comunicação social local, regional, nacional. Todo esse trabalho é feito através de uma agência de comunicação. É a única forma de trabalhar, é assim, porque senão não valerá a pena. Já assim é difícil, quer dizer, seria impossível se não fizéssemos esse trabalho. Esse trabalho também tem custos, que neste caso são investimentos, mas é a única forma, é essa. Não valerá a pena. Por vezes vejo alguns projetos, nomeadamente de outras modalidades, que ouço falar assim de números muito, mas depois penso que talvez não estejam devidamente enquadrados ou que estejam alicerçados 1 ou 2 sponsors que, caso saiam, a realidade deixa de existir. Portanto, isto hoje em dia é muito complicado. Obedece a muitas nuances, a muito trabalho. Eu penso que não é por acaso que a SAD do Braga existe e o Braga, o Hockey Clube Braga, fala-se que poderá passar a integrar o Sporting Clube Braga, como uma estrutura autónoma, porque neste momento é uma SAD. Também não é por acaso que o Viana é uma SAD, que o Barcelos é outra SAD. Portanto, no fundo são estruturas que caminham muito para a profissionalização, tentando antecipar uma realidade que vai acontecer a muito curto prazo, que é de facto a transformação de um campeonato cada vez com mais preocupações de imagem, um pouco àquilo, porque é o único caminho, é esse. Não há aqui um meio termo. Não há, e serão muito poucas as equipas que terão condições, e os clubes, estruturas, que terão, ou empresas, como é o caso do Massado, que terão capacidade para dar resposta a estes novos desafios. Quem tiver capacidade ficará, quem não tiver terá que sair e terá que optar por uma competição amadora, um pouco como no futebol, onde temos a Liga Profissional, depois temos o Campeonato Nacional de Séniores. Aqui eu vejo no futuro uma competição com menos clubes, aí sim com 2 fases, mas com 10 clubes, 12 clubes no máximo, e que caminha muito para o hockey como espetáculo. Por isso, não é quer dizer que neste momento já não aconteça isso, mas numa lógica de realidade, numa lógica daquilo que são as expectativas da modalidade em relação ao futuro, não tenho dúvidas nenhumas que é esse o caminho. Oxalá o Sporting Clube Tomar tenha condições para isso. Enquanto estiver aqui, darei o meu pequeno contributo para que isso seja possível, mas as pessoas que se habituem, porque não basta gostar muito do clube, tem que haver aqui um suporte financeiro muito grande. Muito bem, Presidente Ivo Santos, vamos então continuar a falar do Hockey Sénior, mas agora mudemos de tema. Saída de Nuno Domingues do comando técnico do Sporting de Tomar. Hoje
depois de tudo aquilo que já se disse, e na última semana contámos aqui com o Nuno Domingos em entrevista, depois de tudo aquilo que já se disse e de tudo aquilo que aconteceu, algo aqui poderia ter sido feito de outra forma para que pudesse haver acordo entre as duas partes para a renovação do vínculo, ou não? Este trabalho de Nuno Domingos chegou ao fim quando tinha que chegar ao fim? Eu ouvi a entrevista do Nuno Domingos a semana passada, e ele refere ingratidão por parte do clube e que gostaria de ter sido de outra forma. Eu também penso que de alguma forma revela ingratidão ao falar de ingratidão, porque quando nós entramos, a atual direção, mais ou menos, pelo menos o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o clube estava numa realidade que era uma realidade problemática em termos financeiros, que era uma realidade de segunda divisão, que era expectativas muito... Eu a primeira vez tive uma reunião informal com o grupo, havia um jogador que ia sair e as palavras que o anterior presidente, o Ricardo Cardoso, atual meu diretor e responsável pelo departamento de hóquei, disse: vai sair, que era o Luís Silva, vai sair, mas vai sair para melhor. Portanto, ficamos satisfeitos por sair para melhor, por sair para melhor. E isso era uma realidade que foi a realidade que eu encontrei. Portanto, um atleta que parece que teria o maior desafio da vida e um momento mais feliz por sair de Tomar. Portanto, em Tomar ficavam aqueles que não queriam sair e não aqueles que o Sporting Clube de Tomar queria que continuassem. Portanto, era essa a bitola. Era a bitola com os jogadores da primeira época. Tivemos 5 saídas por motivos profissionais ou por motivos relacionados com os estudos ou a vida militar. Todas as semanas tinha alguém que me dizia que se ia embora. Num quadro de ganhar. Num quadro de... Penso que perdemos em Oeiras, perdemos em Almeirim e não perdemos mais jogo nenhum. E acabámos por ser campeões nacionais. E essa era a realidade. Com um clube com pouca estrutura, segunda divisão, e ao Sr. Nuno Domingos e a toda a equipa, e estamos gratos pelo trabalho que desenvolveu, mas ficaria bem que ele reconhecesse que lhe foram dadas todas as condições, a todos os níveis, para que fosse possível chegar onde chegou. Portanto, o Sr. Nuno Domingos hoje em dia é um treinador mais conhecido, fruto do trabalho que desenvolveu e que o ajudaram a desenvolver em Tomar. Os atletas valorizaram-se, tal como ele, e há uma coisa que é certa: ele sai com tudo pago, com tudo devidamente concluído, sai em grande, na opinião dele, e sai porque quis. E isso é um factor que a mim me deixa um bocadinho perplexo. Porque, sejamos claros, imaginemos que eu e o Feliciano estávamos a discutir a minha permanência aqui nesta instituição, certo? E que o Feliciano me perguntava: quer continuar? Em que condições? Certo? É porque queria que ele continuasse. Ninguém faz jogo de bluff, certo? E se eu respondesse: quem é o plantel? E eu disse: o plantel neste momento são jogadores que já assinaram, que outros ainda não assinaram e outros põem condições para continuar, que o treinador atual saia. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu disse: apesar disso, nós estamos consigo e gostaríamos que continuassem. E o Nuno Domingos perguntou... mão desses jogadores? Não sei, mas aquilo que depois frisa, que eu acho que fica-lhe um bocadinho mal. Porque eu não gostaria muito de transpor para o atleta João Candeias nenhuma responsabilidade acrescida por vir para Tomar. Que é um atleta que foi aos 18 anos do Sporting de Portugal para Barcelos, numa altura em que o Barcelos era uma superpotência da modalidade, era encarado como um atleta do nível do Helder Nunes, e que aos 18 anos vai para Barcelos. E que a partir desse momento, que neste momento tem 23, faz 2 épocas em Barcelos, aconteceram uma série de vicissitudes, semelhante àquelas que este ano aconteceram com os nossos jovens atletas aqui em Tomar, e que de alguma forma não vejo nenhum motivo para ser
para se falar tanto, muito menos do seu treinador Nuno Domingos, em relação ao atleta. Por dizer, eu saio, não tenho algo contra, mas sim porque passaram por cima de mim. Eu digo assim, acima de todos está o clube e o projeto do clube. E se esta época houve, e os números provam, o Sporting Clube de Tomar foi a terceira melhor defesa do campeonato. Perdão, a quinta melhor defesa do campeonato. E foi a 11ª em termos de ataque. Se quiser, fomos o terceiro pior ataque do Campeonato de Portugal. Ou seja, houve aqui um problema de concretização de bolas paradas, de livros diretos, enfim, a equipa de facto marcou poucos golos. Por isso, na nossa ótica, havia um entendimento que deveria ser reforçado com os jogadores, com o perfil daqueles que acabaram por assinar. E um deles é o João Candeias. Ao falar-se assim, eu fui-me embora porque me desrespeitaram, eu pergunto assim, então porquê é que não refere quando o respeitámos e saíram atletas do clube por sua indicação? Em épocas passadas. Porquê é que um projeto a médio prazo se põe em causa apenas por um jogador? Isto não faz sentido. Na minha ótica. Mas Nuno Domingos foi informado do interesse do Sporting tomar no João Candeias? Previamente, e honra seja feita, que desde o princípio achou, manifestou a opinião que tínhamos em tomar melhor. Não quer dizer que todos concordem com o Nuno Domingos. Claro. Se calhar, também se não fosse imposição do presidente do clube, se calhar outros jogadores que eram para tomar o ano passado não tinham vindo. Ou porque eram demasiado novos, ou porque não eram, ou porque cá tínhamos igual. Mas o que é um facto é que aqueles que vieram acabaram por se revelar jogadores decisivos. Ou seja, agora acabou de focar uma situação, só mesmo um segundinho. Sublinhou que no ano passado então houve essa imposição do presidente. Ou seja, no ano passado, mesmo com essas imposições, foi possível chegar a acordo. Nesta época não, é isso? Aquilo que eu lamento é ouvir publicamente que não insistiram com ele. O fim dessa reunião, que durou breves minutos, foi eu mais ou menos textualmente dizer: mas acha mesmo que é motivo para se ir embora? Acha mesmo que vamos pôr o fim de um relacionamento por causa disto? Não quer rever a sua posição? E o seu treinador Nuno Domingos sabe o que é que me respondeu? Respondeu-me basicamente, já querem ir por aí, que tinham dois problemas resolvidos, o meu e o dele. Portanto, pelos vistos, ele também tinha um problema. Portanto, esta é a realidade dos factos e esta é a realidade que é a do presidente do Sporting Clube de Tomar na presença de uma segunda pessoa, que é o Ricardo Cardoso. Portanto, depois de tudo o que aconteceu, eu fui, de algum modo, observando aquilo que foi o não falar com a comunicação social, observando algumas situações, não comigo pessoalmente, nunca senti nada especial, devem termos, mas sentia-se que havia um clima complicado em termos de treinos, complicado em termos daquilo que era a realidade do clube, e acho que não havia necessidade. Mas Nuno Domingos sabia que havia uns jogadores que não queriam a continuidade dele? Claro que sabia, há muito, muito tempo. Mas nós estivemos ao lado do outro treinador. Achámos que é normal em qualquer clube haver atletas que gostam mais do treinador e outros não gostam menos, mas sabia de tudo isso. Mas dizerem-me assim, então, mas não quiseram que ele continuasse, poderia ter sido de outra forma. Mas de que forma então? De que forma? Minha pergunta é: de que forma? O que é que nós fizemos de errado? O que é que nós deixámos de fazer? Qual é que foi o apoio que deixámos de dar? Certo? Pronto, e acho que assim se concluiu um episódio e uma página do clube que, de alguma forma, poderia, digo eu, as renovações, Feliciano, as renovações são sempre um processo muito complicado, porque muitas vezes confundem-se as coisas. Confunde-se o gostar mais ou menos, confunde-se pessoas que nos tratam bem deixam de tratar bem, veem nisso como um cortar de amizades. E eu, com isto tudo, aprendi uma coisa, que é algo que eu talvez preferisse, mas já sabia que isso ia acontecer mais ou menos.
não vale a pena ambicionar o estabelecimento de amizades duradouras quando estamos numa organização como esta. Não vale a pena, porque de alguma forma fica assim um bocadinho quando desce na rádio aquela ideia de que nós tratamos mal as pessoas. Estamos mal em quê? Alguma vez eu disse ao seu treinador Nuno Domingos o não, e uma vez não lhe dei tudo aquilo que era possível por parte do clube. Sinto-me perfeitamente tranquilo em relação a isso, e também não gosto muito de desculpar. Eu até jogava que uma vez que o ouvi tivesse a falar de mim, que eu tivesse dito que só teríamos no lugar onde estamos por outros clubes terem perdido ou terem crise, mas depois percebi que não se referia a mim, porque eu ultimamente nunca mais falei. Eu não falo para a comunicação social desde fevereiro, apesar de me terem pedido várias entrevistas, mas achei que não deveria falar. A época estava a correr bem, havia coisas que estavam a correr menos bem, normais no dia-a-dia de um clube, geria muitos egos, mas pensei que não era oportuno falar, não tinha intenção nenhuma de o fazer. Este timing do divórcio, e as coisas são, como é óbvio, estamos a falar da preparação da próxima temporada, apesar da temporada anterior ainda estar em curso. Este timing do divórcio mexeu com tudo aquilo que foi depois a realidade da época final do Sporting Tomar? Não sei, eu acho que as coisas fluíram. Acho que as coisas fluíram naturalmente, com mais derrota, menos derrota, com mais bola no poste, menos bola no poste. Não tem nada especial. Eu acompanho a equipa não acompanho no dia-a-dia. Não sou presidente do Sporting Clube de Tomar, SAD, OK Patins. Sou presidente do Sporting Clube de Tomar e, pelos vistos, algumas pessoas esquecem-se disso. Não posso estar todos os dias presente nos treinos. Mas acompanho quase sempre, penso que falhei uma vez ou duas esta época, um jogo em casa e um jogo fora, mas acompanho a realidade do clube, estou sempre atento, estou sempre a ver se falta alguma coisa, material, onde é que vão almoçar, ou jantar, as locações, as pessoas já sabem bem disso, os jogadores telefonam-me pelas mais variadas razões. Não é preciso estar lá no dia-a-dia olhar para eles a ver um treino, não é essa a função do presidente, mas creio que de alguma forma fluiu naturalmente, as coisas aconteceram porque tinham que acontecer. Só houve jogos mas já o ano passado, na época anterior, eu tinha sentido isso. Foi a única vez que eu fui ao balneário. Senti que o final da época estava a ser penoso para ambas as partes. Este ano não senti isso. Agora, é verdade que também já tenho 51 anos e de alguma forma começo a perceber quando as realidades esgotam, e a realidade do seu treinador Nuno Domingos, e eu falo do nome dele, não digo outras pessoas, como ele diz, peço de repente não sabe o meu nome, não sabe quem eu sou, que é uma deselegância total. O seu treinador Nuno Domingos também sabia à partida que o seu percurso, o seu excelente percurso no Sporting Clube de Tomar, estava aí por um caminho que enfim, talvez não fosse o melhor. Mas mesmo assim nós estivemos ao lado dele, mesmo assim nós convidámos a renovar. Nem chegámos àquela questão dos subsídios, aquelas questões, enfim, questões mais prementes, mas estávamos apostados em, por assim dizer, encarar a situação. Foi o quarto elemento da estrutura com o qual falámos, e que de alguma forma estávamos a criar as condições para que fosse possível continuar, ir ao encontro. Mas depois que pôr o ónus em cima de alguém, eu pergunto, eu também tenho filhos que são atletas, imaginemos que um atleta falava de alguém naqueles termos, não tenho nada contra, mas quer dizer, mas estamos a falar de quê? Portanto, isso para mim é algo que eu não acho. E para além de mais, o João Candeias, por exemplo, uma coisa que não se sabe, ele vem treinar em uma equipa de 2 escalões jovens do clube, que ele neste momento é treinador do Sub-13 no Infante Sagres. Portanto, nós também queremos dar uma lufada de ar fresco à própria secção. Também temos objetivos. O clube não se reduz, nem termina no Hockey Sénior. E o João Candeias, tal como os outros jogadores, o Guilherme Silva, e neste caso o Carlitos, são atletas que obedecem aquilo que é o nosso perfil. Portanto, nós não podemos dizer que deixámos de ter aquela ideia em Tomar joga quem não quer, quem não tem mais clube nenhum, certo? Mas em Tomar vêm os atletas que nós sentimos que poderão ajudar-nos a subir um pouco mais. Acho que isto é normal. Agora, talvez daqui a um ano não estejam cá exatamente estes. Percebe isso? Eu também aceito isso. Há atletas meus que eu sei que têm pré-acordos com outros clubes.
ou de clubes de outra dimensão. No final desta época sairão, mas eu gostava de sair. Que saíssem bem com o clube, satisfeitos. Tal como já vi o mesmo João Candeias a agradecer ao Infante Sagres, mesmo tendo ainda questões em aberto com o Infante Sagres, a agradecer ao clube, ao trabalho que foi desenvolvido. Isto é bonito. Eu acho que isso é bonito, eu acho que isso manifesta caráter. Agora, nós temos tudo em dia, demos todas as condições para que uma equipa chegasse onde chegasse, que podem dizer, mas fomos para Lérida de Carrinhas. Fomos de Carrinhas porque ir de avião demorava mais ou menos o mesmo tempo, somasse ir de Tomar, ir para o Porto, esperar, ir para Barcelona, fazer mais de 300 km de carro, chegar ao hotel, fazer com transferes, com isto tudo, demorava o mesmo que demorámos chegar a Lérida. E porque há aqui uma razão que é uma razão económica. Certo? Eu pergunto, mas nós, alguém tem dúvidas que demos o nosso melhor? Não foi só o Nuno Domingos que deu o seu melhor. Nós também demos o nosso melhor. Os seccionistas que levam roupa daqui de baixo todos os dias para lavar lá em cima nas máquinas na sede, deram o seu melhor. Certo? Portanto, não foi só o Nuno Domingos que deu o seu melhor. E isso, peço desculpa, mas não aceito, porque acho que, de algum modo, revela-se ingratidão. Nunca se imiscuiu no trabalho do treinador? Nunca. Esteve sempre do lado. Nunca fiz esse trabalho. Fui uma vez ao balneário o ano passado no último jogo porque não gostei da nossa exibição em Valença. Foi a única vez que eu fui ao balneário. Não gostei de perder 5-0. Não gostei, achei estranho. Achei estranho às entidades que me já perguntaram sobre esse assunto, eu respondi aquilo que respondi e que estou aqui publicamente a dizer. Portanto, o facto de eu não ir a Valença este ano e que da resposta que teve o senhor Presidente, com o qual eu me dou bem, com o Miguel, foi um pouco por aí, porque há coisas que nós temos vindo a aprender e também a esse nível já percebi que de vez em quando há factos que nos ultrapassam e foi a única vez que eu fui ao balneário. Talvez não tenha sido completamente correto, talvez tenha exagerado um pouco. O que é que quer dizer quando utiliza a palavra estranha? Na competição em si, por vezes há factos que são estranhos e que não é normal o Sporting Clube Tomar perder um jogo sem marcar um único gol. Um jogo que era decisivo para o Valença. Não gostei de tudo da equipa, achei a equipa desligada, achei a equipa já demasiado a pensar na Final Four que foi disputada em Gondomar, e tive que dizer que o Sporting Clube Tomar em qualquer campo tem que lá chegar e lutar pelo jogo. Estava muito calor, é verdade, foi naquele dia terrível dos incêndios em junho. Estava muito calor, os jogos à tarde com um pavilhão que andaram a regar a cobertura com uma escada mais giros e por aí fora, mas não gostei da atitude e fui ao balneário a dizer que não gostei. Tudo o resto tinha para dizer, dizia ao treinador. Isso ficava entre nós. Eu tinha uma ótima relação com o Nuno Domingos e que acho que um dia destes temos que falar os dois pessoalmente, e se ele quiser continuar a ser, não digo meu amigo, mas uma pessoa que nos respeitamos, cá estarei logicamente para caminhar nesse sentido. Não vai ser fácil, mas há coisas muito mais graves. Eu vejo o Paulo Passos, por exemplo, a quem eu tive também no mesmo dia, por acaso, penso eu, em que tive a humildade de ver aos nos olhos que não contava com ele, o abraço que ele me deu aqui em Tomar, e voltou ao Almeirim, que era um clube que também estava em falta com ele ainda desde o tempo em que veio para Tomar. O João Lomba, tenho muita pena que não continue, não houve condições para ir ao encontro daquilo que são as suas exigências financeiras, não há carteira para isso, lamentamos imenso, também pensamos que precisava já algum desgaste por estar muitos anos, não sei se são 7, são 8, não é relevante, mas para continuar aqui em Tomar, todos os dias ele trabalha na Marinha Grande, portanto, tudo isso. Agora abriu-se também a janela da Marinha Grande, tem uma equipa na primeira divisão, portanto, tudo mexe com a cabeça dos jogadores. O Marco optou por não continuar, nós convidámos-lo a renovar, ele disse que não queria continuar, porque queria ou parar, enfim, mas não estava também cansado, são muitos anos a vir para Tomar todos os dias. Pronto, e as pessoas saíram bem. Eu não tenho nenhum problema, os abaixos que dou, nomeadamente eu acho que tenho ali um relacionamento bom. O João Lomba, eu posso lhe dizer que me custou horrores ele sair, porque acho que é um jogador importantíssimo para o clube e para a dinâmica da equipa, mas há esforços que não se podem pedir. Eu, por exemplo, não tenho carteira para isso, quer não tenho. Eu até acho que ele me pediu o valor que pediu em termos de subsídio
para nós não conseguirmos lá chegar, para ele sair para outro clube e dizer, olha, pronto, eles não saem porque eles não chegaram a acordo. Mas pronto, mas essa é a realidade. Agora, importa olhar para a frente, dar todas as condições ao Jorge Godinho para agarrar na equipa, nesse nosso novo desígnio, que é, e isto parece que foi mal visto por algumas pessoas, que é o Sporting Clube de Tomar é um clube de Tomar, com pessoas de Tomar, ou que vivem, ou trabalham, ou estudam aqui em Tomar. E para o ano queremos treinar à tarde e não à noite. Queremos que os nossos jogadores mais jovens frequentem o ensino profissional ou o ensino académico, universitário, aqui em Tomar, no IPT, que é o nosso parceiro. E queremos pessoas de Tomar. O Jorge Godinho é Tomar, o Carlitos é Tomar, é um regresso do Valença para Tomar. O Ivo continua, o Ivo é talvez a trave mestra do clube e da equipa sénior. E acho que todas as condições, não vai ser um trabalho fácil, não é importante acabar em sexto, em sétimo ou em oitavo. Eu acho que temos equipa para isso, vamos trabalhar para isso, mas temos todos a apoiar, neste caso o Jorge Godinho, a sua nova equipa técnica, e aprender com as derrotas e com as vitórias. Mas para mim este assunto é um assunto muito complicado de gerir, porque sinto que ano após ano é mais difícil trabalhar em termos de renovações. Muito bem, Presidente Ivo Santos, já estamos mesmo na reta final deste Hértice desportivo. Nem só de hóquei sénior se faz o Sporting Clube de Tomar, aliás temos a formação ainda em plena atividade, nomeadamente o escalão de sub-15, patinagem artística, judo. Há aqui potencial para crescer, para fazer mais do que aquilo que de muito bom se tem feito? Eu penso que as secções só existem pela vontade dos seccionistas, dos pais, dos familiares, dos jovens que praticam connosco as diversas modalidades que referiu. Ficamos satisfeitos com aquilo que é parte da formação. Não referiu o ténis de mesa? Sim, o Krav Maga também. Exatamente. Nós não temos mais atividades porque não há espaço aqui em Tomar. Nós poderíamos ter handball. Não temos handball porque não há pavilhões em Tomar para esse efeito, para a prática desportiva. Nós talvez avancemos para modalidades alternativas com rodas, como por exemplo o skate, porque não há espaços, não há pavilhões em Tomar para essa realidade. Aquilo que hoje em dia é mais visível é o sub-15, feito inédito no clube, disputámos uma Final Four para disputar o título, estamos na frente, faltam 2 jornadas em casa no próximo fim de semana, sábado será com o Paço de Arcos, se ganharmos podemos ser campeões. Se não ganharmos, no domingo ainda podemos ser campeões. Portanto, essa é a realidade daquele grupo de miúdos, quase todos de Tomar, e a equipe pega na segunda ideia, que é de criar condições para cada vez mais Tomar seja uma referência para a prática desportiva de todas as modalidades, não atropelando uns aos outros, mais uma vez, mas penso que no contexto distrital as pessoas veem o Tomar também como esse desígnio. Nós estamos a começar a ponderar e a alinhavar uma outra questão, que é criar um projeto de competição, que é, no fundo, no caso do hóquei em patins, as secções, a secção juvenil, os atletas que mais se destaquem e que a estrutura, penso que poderão passar da formação para a competição, nomeadamente a competição em termos de sénior, desenhar um acordo com os progenitores, porque os jovens não têm ainda capacidade para assinar documentos, no sentido de desenhar com eles um acordo que lhes possibilite o seguinte: os atletas que se destacarem e que sejam identificados em termos daquilo que é o nosso scouting, estará à partida garantida, desde que permaneçam no clube até a última época de júnior, façam pelo menos uma época na equipa sénior. Portanto, com valores de subsídio definidos, com tudo definido à partida. No fundo, um atleta que a partir dos 15 anos se destaque, que seja identificado como possível entrar no projeto de competição, serem de imediato, para evitar 2 coisas: para eles sentirem confiança, claro, e no fundo sentirem que têm mais um desafio para continuarem a investir neles próprios e na modalidade, como também para evitar saídas para outros clubes, porque isso no passado recente é algo que tem-se revelado, no nosso entender, um pouco sem sentido, porque em Tomar trabalha-se muito bem. Trabalha-se não só o patins, como o judo, como a patinagem, como o futebol, como as mais diversas modalidades, e quanto a nós,
para este caminho que tem, não ver o Clube os Tomares como um clube de província, não, ver um clube que também oferece as mesmas condições que os grandes oferecem, nomeadamente este projeto. Ficam em Tomar e têm à partida garantido que pelo menos uma época sénior fazem, integrando o plantel com estas condições, tudo desenhado. E felizmente já temos atletas que a curto prazo ainda serão mais tomarenses na equipa do Sporting Clube Tomar Sénior. Muito bem, Presidente Ivo Santos, mais uma vez, muito obrigado. Foi um gosto, muito obrigado pelo vosso trabalho mais uma vez e pelo vosso acompanhamento. Vocês já fazem parte da família, por assim dizer. É essencial a comunicação e aquilo que vocês fazem eco, nomeadamente dos feitos do Sporting Clube Tomar. Bem-ajam a todos e parabéns à Rádio Hertz. Nós é que agradecemos a disponibilidade e assim obrigado. Finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.